hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro aqui, na verdade, traz as duas partes deste livro, sendo que a primeira delas foi publicada em 1868 e se chama, Little Women, o Mulherzinhas, e a segunda parte saiu no ano seguinte, chamada Good Wives, Nessas edições brasileiras nós encontramos então esses dois livros em apenas um tomo. Aliás, essa foi a apresentação desses dois livros a partir de 1880, O livro fez muito sucesso, aliás, os dois fizeram muito sucesso e passaram então a ser publicados como um tomo apenas. Mas esse livro aqui, na verdade, ainda tem outras duas continuações, Você tem ali o Little Man, o Homenzinhos, que saiu em 1871, e você ainda tem um outro livro chamado Joe's Boys, que seria ali os filhos da Joe, os meninos da Joe, que saiu em 1886. E eu não sei vocês, mas eu não vou me atrever a encostar nesses livros, porque, enfim, Mulherzinhas está longe de ser um dos meus livros preferidos da vida. Eu já tinha lido esse livro uns 10 anos atrás, tem registro aqui no canal, em vídeo também. Não é um livro que me agrade 100%. Eu peguei esse livro aqui para releitura, aproveitando o ensejo aí da publicação dessa edição nova por aqui, no intuito, de ter aí uma releitura que fizesse com que o livro crescesse para mim, mas não foi o que aconteceu não, tá, gente? Mas é aquilo que eu já havia comentado com vocês em outros vídeos. Este livro é melhor do que eu me lembrava dele. Então já temos aí uma vantagem para essa releitura, certo? E eu encontrei algumas coisas bem bacanas aqui, sim. Mas uma coisa para você ter em mente ao pegar este livro para ler é o seguinte: este livro, como suas continuações, foram escritos por encomenda. Então os editores chegaram para Louisa May Alcott e pediram para que ela escrevesse um livro para crianças. Então veja bem, sim, Mulherzinhas é considerado um livro infantil, e isso não é demérito. Muitas vezes quando a gente diz, sei lá, que O Pequeno Príncipe é um livro escrito para crianças, ou O Hobbit é um livro escrito para crianças, tem gente que se dói e eu não entendo por quê. De certa forma, ao fazer isso, você está diminuindo a literatura infantil, certo? Alice no País das Maravilhas também é um livro infantil. Mas então, este livro aqui é um livro escrito sob encomenda para crianças, Aqui, no prefácio dessa edição, escrito pelo Bruno Gambarotto, nós temos o seguinte, olha só: foi com reticência que Louisa May Alcott aceitou o convite do editor Thomas Niles para escrever um livro para garotas. Em maio de 1868, a autora registra a encomenda em seu diário e hesita. Vou tentar. A literatura para crianças e adolescentes não fazia, a princípio, parte dos planos da jovem autora, que ambicionava voos mais altos. Então há quem diga, inclusive, que esses livros foram escritos com o intuito de, sei lá, pagar as contas, entendeu? Há quem diga, inclusive, que a autora meio que renegava esses livros, mas tudo bem. Entrou pro cânone, Este aqui é um livro considerado como um dos grandes clássicos do século XIX, A gente pode considerar este livro um romance vitoriano por conta da época em que ele foi escrito, mas a Louisa May Alcott era uma americana. E ela escreve, o Mulherzinhas, livremente baseada nas próprias histórias, na história de sua família. Ela também cresceu em uma família grande, em meio a diversas irmãs. Portanto, a família March, aqui retratada, pode ser considerada um retrato da sua própria família, Então, muita gente considera este livro aqui como um romance autobiográfico, e ele é taxado principalmente como romance autobiográfico pelas pessoas que renegam o fato de que este aqui é um livro para crianças, mais precisamente, um livro para meninas. E, sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. Esse livro aqui faz parte, então, da mesma tradição de livros como Pollyanna e Pollyanna Moça, ou até mesmo Anne of Green Gables. Todos esses livros hoje em dia são considerados clássicos também, certo? Mas, enfim, este livro aqui vai retratar principalmente as 4 meninas March. E são elas, então, a Meg, a filha mais velha, que por conta disso é ali mais cobrada como exemplo da família. Então ela é aquela criança que cresce precisando se preocupar muito com o que os outros vão pensar a respeito dela, certo? Depois nós temos a Joe, a segunda filha, e a Joe já é aquela figura mais espevitada, eu diria. Ela é ali o tomboy da história, Aquela menina que prefere jogar bola ao invés de brincar de bonecas. Ela é aquela menina que não se preocupa muito com os vestidos e com o cabelo, nem nada do tipo. Ela tá mais preocupada assim com a criatividade. Ela é uma aspirante a escritora, inclusive num dado momento aqui na segunda parte do livro ela vai se tornar uma escritora. E ela é claramente uma personagem criada aqui nesse livro para ser a personagem mais interessante. Então talvez a gente possa considerar a Joe como a personagem principal aqui desses livros.
Depois da Joe, então, na escadinha, nós temos a Beth. A Beth é a terceira filha e ela é, então, a menina mais sensível, a mais delicada, a que tem a saúde mais delicada também. Ela é super doce, gentil, ela é muito tímida e ela toca piano muito bem. E por fim, nós temos a quarta e última filha, que é a Amy, e a Amy é a mais chata de todas, principalmente aqui na primeira parte do livro. Na segunda parte, lá no Good Wives, ela até dá uma melhorada, mas ela é ali o retrato da filha caçula, chatinha, mimada, irritante pra caramba. Ela quer ser o centro das atenções o tempo todo. Enfim, esta é a Amy. Então, muito bem, essas são as personagens que nós vamos acompanhar aqui nesse livro. A primeira parte do livro se passa ali, então, num período muito difícil da vida dessa família. Então, o que está acontecendo é o seguinte: nós temos como pano de fundo histórico a Guerra Civil Americana. E você tem, então, a questão de que o pai delas, apesar de já ser um senhor com uma certa idade, acaba se alistando, porque essa é a coisa certa a se fazer, certo? Então nós temos ali a mãe da família, né, a senhora March, responsável pela criação dessas meninas. Quando a gente encontra as meninas March, né, elas já são crianças, mas elas já se viram sozinhas, enfim, elas se ajudam e tudo mais. Você tem ali um retrato de garotas que já foram muito bem educadas, então agora elas estão precisando colocar essa educação em prática, digamos assim. Com a ajuda da mãe, claro, né? A mãe está sempre orientando essas meninas. Todas elas se dão muito bem, o relacionamento que elas têm com a mãe é uma gracinha de se acompanhar também. Mas então, por conta da guerra, essa família está passando por dificuldades. Então, assim, esta família que já foi abastada, né? Essa é a impressão que nós temos aqui a partir do início do livro, agora está passando dificuldade. Então, por que eu escolhi este livro aqui como a nossa leitura de Natal para este ano? Porque ele começa numa manhã de Natal mesmo. Então você tem ali, ó, a primeira frase do livro, olha só. O Natal não vai ser Natal sem presentes, resmungou Joe, estirada no tapete. Como é horrível ser pobre, suspirou Meg, olhando para o vestido velho. Não é justo que algumas garotas tenham um monte de coisas bonitas e outras absolutamente nada, acrescentou a pequena Amy, fungando magoada. Mas temos o papai e a mamãe e temos umas às outras de qualquer forma, disse Beth, satisfeita no seu canto. Então este é o primeiro Natal de dificuldades que elas vão passar e não contente com isso, elas se veem preocupadas em ajudar uma família que está passando muito mais necessidade do que elas ali na região. Então, logo no início do livro, já dá para perceber que este aqui é um livro repleto de lições de bom comportamento. E tem sempre um certo teor de culpa cristã permeando aqui o livro todo. Eu não sei se vocês perceberam, né, na minha leitura aqui dos primeiros parágrafos, mas este é um livro muito doce. Então, este é um dos problemas que eu tenho com Mulherzinhas, mas enfim, o livro só começa a melhorar, na minha opinião, quando elas conhecem o Ted. O Ted é então um vizinho delas, é um garoto que vive com seu avôzinho. O avô é um homem rico, né? A casa dele não foi, assim, como é que vamos dizer, acometida pela guerra. Eles não estão passando dificuldades, mas enfim. Esse garoto aparece ali na vizinhança e as meninas ficam muito interessadas nele. Primeiro porque ele parece ser um menino muito solitário, né? Afinal de contas, ele só tem o avô. Então elas acabam convidando esse garoto para as brincadeiras e tudo mais. É óbvio que ele vai fazer amizade com quem? Com a Joe, certo? Que é ali a irmã mais legal, mas enfim. Então, aos poucos, a gente vai percebendo um grande interesse do Ted pela Joe e vice-versa. Então, uma das grandes graças aqui desse livro é acompanhar a tensão sexual entre esses dois personagens. Mas ele acaba se tornando amigo de toda a família. E ele vai também, aos poucos, aproximar, meio que sem querer mesmo, mas enfim, isso vai acontecendo, o avô dessa família March também. Logo, esse avôzinho que era visto, né, pelas meninas também como um senhorzinho muito mal-humorado, enfim, elas tinham um pouco de medo dele, mas aos poucos eles vão se aproximando. Então, essa amizade, né, com esse senhorzinho e o seu neto acabam, de certa forma, amenizando os problemas da família March e também a espera pelo retorno desse pai, se é que este pai vai voltar, certo? E aí nós temos um outro detalhe aqui neste livro, que é o seguinte: o pai está voltando da guerra. Então, quando você espera que um personagem, enfim, uma pessoa, volte da guerra, você espera que essa pessoa volte modificada, né? A guerra é um negócio, enfim. Mas o retorno do pai das meninas da guerra é um retorno quase suave, sabe? E bem, aí a gente precisa aceitar que este aqui é um livro escrito para crianças, enfim.
Então é isso, basicamente este é o enredo da primeira parte do livro, né? A segunda parte do livro é uma continuação direta da primeira, então no iniciozinho dessa segunda parte nós vamos ter ali o que aconteceu anteriormente, né, na vida da família March. E é nessa segunda parte que nós vamos acompanhar o amadurecimento das meninas. Então, assim, ao longo da primeira parte, elas já estavam num processo de amadurecimento e agora elas estão decidindo o que elas vão fazer do futuro, né? Enfim. Mas veja bem, não se engane, né? Essas meninas têm uma certa liberdade para escolher o que elas vão fazer, com que dia elas vão viajar para o exterior, enfim. Existe sim uma certa liberdade, mas é uma liberdade bastante limitada. E assim, não se engane, essas meninas todas estão sendo preparadas para o casamento. Todas elas, sem exceção, inclusive a Joe. Olha só esse título da segunda parte do livro: Good Wives, né? Boas esposas. Então veja bem, apesar da autora ser filha de uma feminista da primeira onda, ela também ter ali o pezinho no feminismo e tudo mais, este livro aqui me pareceu, da primeira vez que eu li 10 anos atrás, e agora durante esta releitura, uma forminha para colocar meninas para que elas se tornem mulheres casadas, né, para que elas se tornem esposas conformadas. E o casamento para Louisa May Alcott é o seguinte, né, nós temos aqui no prefácio do Bruno Gambarotto de novo. Nos percursos domésticos de Meg e Amy, e em especial nas escolhas, dificuldades e ambições profissionais de Joe, vemos de forma cristalina o pensamento da autora acerca do casamento, no qual homem e mulher, se não dividem a totalidade das tarefas, devem, para o bem do convívio, compartilhar um com o outro suas opiniões e interesses pelas responsabilidades de cada um e a defesa da igualdade entre gêneros no que se refere a possibilidades profissionais. Achei isso aqui muito bonito, mas não é isso que o livro entrega não, tá? E a grande questão, que é a parte interessante aqui dessa segunda parte do livro, é a tensão sexual entre o Ted e a Joe. Então, num dado momento aqui da história, a Joe vai ter certeza absoluta de que a Beth, aquela irmã delicadinha, com a, né, enfim, saúde debilitada e tudo mais, estaria apaixonada por esse menino. Então, o que ela faz? Ela abdica desse sentimento que ela também tem por ele, por causa da irmã, certo? Então, tem um momento aqui que é de partir o coração, enfim. É uma conversa ali entre o Ted e ela, e o Ted está lá praticamente implorando. Portanto, ela se recusa a entrar em qualquer tipo de relacionamento com o Ted, e é isso. Só que olha só, mais pra frente aqui no livro, a gente vai descobrir, inclusive Joe também vai descobrir, que a irmã não estava nem um pouquinho interessada no Ted. O problema dela era outro, era muito mais importante, aliás. Só que nem assim a Joe vai dar o braço a torcer, entendeu? Então assim, eu juro que eu não sei porque é que todo mundo que lê esse livro adora a Joe. Pra mim ela é uma pessoa extremamente irritante. Ela tem essa postura de estar fazendo ali a coisa certa, mas ela não tá fazendo a coisa certa coisa nenhuma. E assim, o desfecho dela, eu não vou nem comentar o desfecho da Joe, mas é um negócio assim de, sei lá, é um misto de vergonha alheia e vontade de chacoalhar a pessoa, sabe? Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Além do Ted, que aliás é o único, aliás não é o único, né? O avôzinho dele também é bem legal. Esses são os únicos personagens legais de se acompanhar aqui nessa história. Mas além deles dois, como eu disse pra vocês no início do vídeo, esse livro tem alguns bons momentos. Então eu queria ler aqui pra vocês um trechinho que eu achei tão bonito, mas talvez seja spoiler pra quem não conheça a história, pra quem não tenha visto nenhuma série da BBC ou filme dos anos 90. Eu sei que tem um filme novo pra estrear a respeito deste livro também. Mas enfim, pra quem não conhece a história, provavelmente vai ser um spoiler isso aqui que eu vou ler pra vocês. Então talvez vocês queiram pular aí uns 2 minutinhos desse vídeo, certo? Enfim, como eu tinha dito a vocês, a Beth, a terceira irmã, era ali a garota mais sensível, com a saúde mais complicada, enfim. Ela vai morrer, certo? E num dado momento aqui da história, quando todas as irmãs estão discutindo o que elas vão fazer no futuro, que viagem elas vão fazer, o que elas vão estudar, não sei o que lá, essa menina tá resignada. E aí esse olharzinho dela pro nada e tudo mais acaba confundindo a Joe, ela acaba achando que a irmã está apaixonada e quem é o único rapaz ali que frequenta a casa? É o Ted. Conclusões brilhantes de Joe, certo? Mas enfim, a menina estava mais preocupada com o tempo que ela ainda teria ali pra ficar com as irmãs e com os pais, né? O pai acabou de voltar da guerra, aquela coisa toda, e ela tá morrendo. De qualquer forma, né, essa parte do livro aqui é bem bonita, né? O momento da morte dela.
Então, logo depois dessa conversa em que Joe vai descobrir que ela não estava apaixonada coisa nenhuma pelo menino, né? A narradora vai dizer o seguinte, ó. Naquele instante e lugar, Joe renunciou à sua antiga ambição de ser ali uma escritora de sucesso, enfim, e prometeu-se a outra, nova e melhor, reconhecendo a pobreza de outros desejos e sentindo o abençoado consolo de uma crença na imortalidade do amor. Então os dias de primavera se sucederam, e o céu ficou mais iluminado, a terra mais verde, as flores surgiram belas e cedo, e os pássaros retornaram a tempo de se despedir de Beth, que, como uma criança cansada, mas confiante, agarrou-se às mãos que a haviam conduzido por toda a sua vida, enquanto o pai e a mãe a guiaram carinhosamente pelo Vale da Sombra e a entregaram a Deus. Raramente, exceto nos livros, os moribundos proferem últimas palavras memoráveis, têm visões ou partem com semblantes beatificados. E aqueles que acompanharam muitas almas que partiram sabem que para a maioria o fim vem natural e simplesmente como sono. Como Beth havia esperado, a maré virou tranquila, e no crepúsculo que antecede o amanhecer, no colo em que respirara pela primeira vez, ela silenciosamente respirou pela última vez, sem adeus, apenas um olhar amoroso e um pequeno suspiro. Gente, eu achei isso aqui tão bonito. E olha a ilustração que nós temos nessa página, né? Nós temos um anjo carregando uma criança no colo. Cara, isso é muito bonito mesmo. Então, tem alguns momentos lindos aqui nesse livro. Mas na esmagadora maioria das vezes, o que você vai ter aqui é um livro extremamente meloso. Um livro cheio de morais, cheio de, sei lá, é aquela cara de guia de bons costumes para meninas mesmo. Então é preciso estar muito engajado nesse tipo de história, é preciso realmente gostar dessa doçura excessiva e se apegar aqui a essas personagens, porque olha, decididamente existe um excesso de doçura aqui, minha gente, enfim. Fica a dica aqui pra vocês, principalmente pra quem gostou de livros como o Poliana ou Poliana Moça. Acho que vocês vão gostar bastante dessa história. É uma história muito bonitinha, mas decididamente não é pra mim, né? Nessa releitura o livro também não funcionou para a Tatiana, pode ser que funcione pra você, certo? Então eu vou ficando por aqui, desejando Feliz Natal aí a todos vocês, um excelente fim de ano também. Vejo vocês em 2020, um beijo grande e até mais.